Boa noite você que está aqui no nosso canal do YouTube participando dessa live com a gente que aconteceu já. Meu amor acabou de entrar, Camila aqui no Instagram. Nós fazemos essa live no Instagram e depois a gente passa para o YouTube. Vamos esperar as pessoas irem entrando, enquanto isso eu envio um direct aqui para as pessoas. Hoje nós temos a live com a Bruna Benotto. Vai ser uma bênção, chama a sua família para participar. Maridu, bem-vinda. Deixa eu fixar aqui o tema de hoje. Tudo coopera para o bem. Vou guardar as pessoas irem entrando aqui. Se você puder, manda aviãozinho aí para as pessoas, para alertar elas da nossa live. Vamos lá, deixa eu mandar aqui para as pessoas. Não aparece não para vocês que eu estou mandando, né? Convidando mais pessoas. Boa noite, Sarita. Bruna. Boa noite, Bruna. Daqui a pouco já vou te chamar aqui. Fala, Lucas. E aí, primo, tudo bem? Caroline, bem-vinda. Vamos lá? Já vou iniciar aqui já. Vou só aguardar um pouquinho as pessoas irem entrando. Paz de Cristo. Nené, minha sogra acabou de entrar. Bem-vinda. Bruna, já vou te chamar. Só um minutinho. Suelen. Saraiva. Boa noite. Bem-vindos. Bruna, já vou te chamar aqui então pra gente dar início. Boa noite. Alex Possati, meu pastor. Bem-vindo, irmão. E aí, Bruninha, tudo bem? Tudo tá direitinho aí? Tá parecendo que tá com erro aqui. Já comecei causando. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá ouvindo bem? De boa? Sim. Tá, show de bola então. Bruna, eu vou fazer uma introdução aqui, tá? Eu sempre faço essa live, toda quinta-feira acontece aqui às 10 horas da noite. É uma live um vídeo que eu coloco na semana. Uma vez na semana eu coloco um vídeo e esse vídeo aqui a gente comenta. Essa semana eu não coloquei o vídeo de propósito, né? Para que a gente pudesse fazer o vídeo só aqui hoje. Uhum. Essa live aqui depois vai para o YouTube. Então, a gente não está nem aí com quantidade de pessoas, porque a gente quer abençoar, porque tem muita gente que vê depois e tal. E a gente vai tocar um enredo, começa às 10 e vai até... É uma horinha só que a gente vai fazer. Às vezes a gente consegue fazer bem menos. Então, Uhum. a introdução hoje é tudo coopera para o bem, né? Até onde o que coopera para o bem mesmo, para o bem de quê, né? E a Bíblia diz que é para o bem daqueles que amam a Deus, conseguem então transcender os momentos de alegria e o momento de dor, o momento de dificuldade na vida. A cooperação que existe no reino para que haja uma manifestação, como diz lá em Romanos 8, que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos nem como pedir. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí, o enredo de Romanos 8 vai dizendo assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Romanos 8, 26. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito. E é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente
o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, há uma cooperação em tudo que a gente vive, em tudo que a gente passa na vida, e isso que vai cooperando é a manifestação de Cristo em nós, é a explanação do Evangelho em nós, e isso que a gente vai transcendendo é o clamor do Espírito para nos dar força para continuar na vida. É o clamor que o Espírito em nós, uma vez que a gente nele está, faz essa junção da gente conseguir transcender. Um estudo, Bruna, disse há pouco tempo, até mesmo na área psicológica, está-se muito atrasado a espiritualidade na psicologia. Porque estudo disse que pessoas que passam por momentos de dor e oram e vivem uma vida com Deus, passam diferente o seu processo. As pessoas conseguem transcender, conseguem passar da dor natural. E elas conseguem, com o Espírito de Deus ligado nele, fazer uma conexão de vida que é inexplicável para eles. E a gente sabe o que é isso, né? A gente prova desse Jesus, desse Deus. Sim. E aí, Consolados para o consolar. Evangelho nos ensina, né? O Evangelho nos ensina, provai e vede que o Senhor é bom. Então, muito bom saber, Bruna, que você tem provado e visto que Deus é bom. E essa live aqui é para isso, para que pessoas possam ver do quanto Deus tem feito na sua vida, na sua história, e o quanto você tem provado Deus e tem visto que Ele é bom. E o quanto tudo tem cooperado para o bem. Ainda que com transtornos ou não, tudo tem cooperado para o bem. Então, minha amiga, primeiro, eu quero te agradecer como amigo, te agradecer como alguém que ministra no Evangelho, como sociedade, por você se expor, por você vir no seu Instagram, no seu YouTube. Eu quero que as pessoas te sigam, te conheçam, sejam amparadas pela a tua voz, pelo amor da tua voz, de que Deus tem feito na sua vida, sejam amparadas espiritualmente falando em amor com Deus. Então, como você sabe, a gente vai fazer umas perguntinhas aqui para você responder e abençoar a gente, mas eu quero também que você se apresente um pouco e fale só uma apresentação sua. Quem é Bruna? Onde Bruna está como igreja? Meu nome é Bruna, como vocês já ouviram aí, eu sou da DEVEC desde 4 anos de idade, sempre não nasci no lar evangélico, mas desde os 4 anos desde que eu me conheço por gente, eu me vejo na igreja. Então, eu tô hoje eu moro em Niterói. Vivi muitas coisas para 27 anos de idade, né? Então, como o Felipe falou aí, eu vou falar um pouquinho sobre abuso, sobre perda. Eu vou esperar as perguntas, senão eu vou falar tudo. Né? Senão a gente já sai Tem que soltando já, tem né? que levar, porque é a primeira live. Vou ter até uma iluminação aqui para melhorar um Tá pouquinho. chique, cara. Tô sem graça aqui já. Bruno, show de bola. Tá nada, tá de boa, tá em casa. É, Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, né? Você foi uma pessoa que passou por uma turbulência muito grande na sua adolescência, né? E uma hora você convivendo com isso, sabe que o abuso ele é psicológico, o abuso também ele é físico, e existe até o abuso espiritual, do espírito da pessoa, né? Então, pega essa esfera toda, né? Ele não é só físico, ele também não é só mental, ele não é só espiritual, ele abrange toda uma área. E aí vai uma pergunta do Pensando Bem para você, do nosso canal, o que de pior um abuso pode cometer uma pessoa? Então, como você mesmo disse, existem muitos tipos de abuso, né? Se a gente for enumerar aqui, vão ter vários. E eles podem causar muitas coisas nas pessoas. Só que no meu caso, eu sofri o abuso sexual, vou citar 3 aqui, o abuso verbal e o abuso emocional. O sexual, eu fui molestada pelo meu avô durante 10 anos. E nesses 10 anos, eu não sofri o ato sexual propriamente dito, né? Eu fui tocada de forma indevida. Então, quanto ao abuso verbal, eu sofri ameaças pelo meu avô que eu não podia
para eu não poder contar isso para alguém, né? Então ele me ameaçava de alguma forma. E o emocional é que ele me falava que tudo que ele fazia comigo era porque eu era muito importante para ele, era muito especial para ele. Então, eu sofri essas três coisas, eu só citei três, mas existem vários. E eu acho Sim, muito sim. difícil eu falar o pior aqui. Mas eu sempre digo que as pessoas que sofrem abuso, elas tendem a ter duas propensões, né? Essas duas coisas são, ou ela começa a repudiar o sexo masculino, se ela foi uma pessoa que foi abusada pelo sexo masculino, ou ela Sim, começa a sim. repudiar o sexo feminino, caso seja o contrário, né? E isso pode gerar E muitos aí começam os bloqueios, né? A partir disso, começam muitos bloqueios na vida, né? Isso, pode gerar muitos conflitos, tanto na vida sentimental da pessoa, ela pode ter uma tendência homossexual que ela não sabe nem de onde veio, né? E a outra situação que eu vejo é a pessoa que ela começa a querer levar uma vida devassa, né? Ela começa a querer experimentar um pouco de tudo por curiosidade, talvez, não sei, ou por ter sido precocemente despertada de uma coisa que era para ser despertado lá no Sim, casamento, né? E não claro. anteriormente Por na um infância. lado ruim, por um lado ruim, desencadeia uma área da vida que não há suporte para aquela idade e naquelas condições, né? Então, há um desenfreamento horrível, né, dentro Uhum. do ser humano que está recebendo aquilo, né? E isso não quer dizer, né, que todo mundo vai passar por isso. Eu falei, eu não passei, mas é muito difícil. É muito difícil porque você tem que pedir a Deus discernimento, sabedoria. Eu também busquei pela minha vida, né? Porque se a gente reconhece que a gente passou por uma coisa desse tipo, né? Por um abuso, Sim, que a gente tem propensão, já é um caminho bastante andado. Então, você reconhecer isso facilita você de não errar, né? Não evitar você ir para caminhos que então não quer entendi, entendi. dizer Deu que uma todo mundo travada vai para mim passar um por pouquinho isso, aqui. Calma aí. mas que ela está propensa a siga aquele caminho. Então, essas duas coisas para mim são as Calma aí, piores. deu uma travada para Tá mim aqui, travando aqui Bruno. também um pouquinho. Deu uma travada aqui rapidinho, só um momento, só aguarda um pouquinho aí. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Deixa eu ver se vai melhorar aqui agora, rapidinho. Vê aí se melhorou, Bruno. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vou te chamar de novo. Só um momentinho, galera. Calma aí. Deixa eu chamar a Bruna de novo aqui. Para procurar ela. A gente não tem como, porque senão a gente sai do caminho. Vamos lá, Bruna. Tá, tô te chamando Foi. aqui. E Ih, o inimigo tá furioso. Vamos lá. Vencemos. Foi? Tá travando foi, agora demais. foi. Vamos lá. Agora foi? A minha tá dando um downloadzinho aqui ainda. Calma aí. Tá travando Foi. demais. Calma aí. Fica aí, galera. Não sai não, não sai Eu tô. não, porque a live vai continuar. Tá ouvindo agora? Tá de boa? Pô, tentei Tá me mudar ouvindo? aqui pro 4 que o Wi-Fi daqui tá. Tô te ouvindo agora. Melhorou? Tá ouvindo? Tô. Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Sei nem onde eu parei. Tá. Ah, beleza. Mas Então, vamos lá. tô. Uma vez que acontece esse abuso, e aí você falou isso, desencadeia uma série de fatores. Isso é um olhar que os pais têm que dar para a criança, já para
de uma tendência que aconteceu? Os pais têm que ter esse olhar dessa mudança? Sim, Caramba, misericórdia. Quando tá bom é assim mesmo. Eu vou te derrubar e vou te colocar de novo, Bruno. Calma aí, galera. Calma aí. Vou chamar a Bruna aqui de novo. Vai, Bruna. Foi? tá bravo. Misericórdia, irmão. Você falou dos pais, né? Eu Isso. acredito que tem que. As pessoas precisam ficar de olho mesmo, porque infelizmente que onde mais acontece Sim. isso é onde a gente menos espera. Assim, amigos, a sua casa não vai existir. Tá travado. Tá travando um pouco ainda. Tu tá no Wi-Fi? Tu tá no Wi-Fi ou na internet aqui? Deixa eu ver aqui. Certo. Infelizmente, a gente depende da internet. Foi, Bruno? Foi. Foi, beleza. Então, que tipo de olhar os pais têm que ver quando essas coisas começam a acontecer? Ah, em situações que você diz? Sim, sim. Então, uma vez que o pai começa a perceber, a aflorar algumas coisas na criança, porque aflora o medo, Sim. aflora algumas coisas, desencadeia para algumas áreas, até mesmo que você falou. E que tipo de olhar os pais têm que ter todos os dias e diariamente nos seus filhos, na volta da escola, na volta da EBD, na volta da igreja, o que for para isso? Então, eu acho que é muito complicado hoje eu acho, pensando se eu tivesse um filho hoje, deixar um filho com uma pessoa desconhecida, seja lá onde for, né? Porque, infelizmente, até dentro da igreja eu conheço casos de amigas minhas que elas foram molestadas por pessoas dentro da igreja. Então, é muito difícil hoje em dia você confiar em qualquer pessoa. Deixar em casa sozinha com uma pessoa desconhecida ou uma pessoa que limpa a sua casa. Eu acho muito difícil. Se a pessoa tem a possibilidade de não fazer isso, que ela não faça, sabe? Se ela tá fazendo isso por capricho, porque tá com preguiça, ela pode colher muita coisa que não tinha necessidade de colher, sabe? Se ela pode dar um amor, atenção, cuidado pro filho agora, ela vai poupar do filho dela sofrer muitas coisas no futuro. Traumas e etc. Beleza, beleza, então. Então, de alguma forma, isso vai aflorar, isso vai acontecer, e os pais, então, têm que estar sempre notando. Uma vez que o pai nota essas diferenças, as perguntas ao filho, é bom que se faça? Eu acho que sim, né? Eu não vivi isso porque talvez eu tenha conseguido. Meu Entender sonho demais, né? não era contar isso para alguém. Então eu Sim. queria que isso ficasse escondido para sempre para mim. Então acho que eu nunca externei nada do tipo que me fizesse essa pergunta, mas com certeza se fizessem, eu acho que seria, mesmo que no momento seja doloroso e a pessoa não queira fazer, eu acho que Sim. seria muito mais libertador do que guardar isso para si. Até mesmo porque você vivia a pressão dessa prisão, né? De, olha, não conta, não fala, você vai acabar com o casamento dos seus pais, você vai acabar com a sua Isso, vida, comigo, com a gente. Você vivia essa pressão também, né, Bruno? isso. É o pior, né? Assim, Porque acho que nenhuma criança quer ver um pai e uma mãe divorciada, né? Então, o que eu mais sim, pensava era isso, eu não conseguia me imaginar. Na verdade, minha mãe teve uma época que meus pais eles estavam vivendo muitos conflitos, não tinha a ver com isso. Então, eu sabia que eles já estavam com problemas suficientes para resolver, né? E uma época minha mãe contou para mim e para minha irmã que ela ia ter que separar porque ela estava vivendo muitas coisas. E eu, naquele mesmo momento, eu guardei aquilo pra mim, eu só ouvi e fiquei quietinha. E a minha irmã, ela ficou muito estressada. A Natália aham, mudou completamente, as notas dela no colégio começaram a mudar, porque talvez ali eu já conseguia discernir que era o momento de eu ficar calada, porque aquilo não competia a mim, sabe? Eu conseguia entender que eu não iria poder fazer nada,
por aquilo. Apesar de não querer. Então, o que eu podia fazer para contribuir com isso? Era não contar mais alguma coisa para preocupar mais ainda eles, entendeu? Acabou sendo outro subterfúgio para outra prisão, né? Isso. Uhum. Vamos para a segunda pergunta? Você respondeu muito bem, já esclareceu bastante para a gente sobre esse Sim. mundo que muitas pessoas têm medo de falar e você tem sido voz para isso. E eu tenho certeza que você vai abençoar muitas pessoas ainda, Bruno, no caminho da tua Amém. vida. A segunda pergunta é: o que te deu forças para você contar o que acontecia com você na infância? Qual foi assim, o ápice daquilo de você tomar aquela força e falar, não, vou contar, vou expor? Então, eu nunca quis contar isso pra ninguém. E eu acreditava piamente que eu nunca iria contar, que eu iria viver minha vida, iria casar e acabou. Só que eu comecei a viver muitas. Acho que os momentos que eu vivia de injustiça começaram a aumentar muito mais, sabe? O meu avô, ele começava a me culpar de coisas, ele começava a falar que eu era uma neta muito ruim, ele me pedia favores na frente de todo mundo, a fim de que eu fizesse, né, respondesse. E eu não fazia o favor que ele pedia, ele falava que eu era mal criada, que não sabia quem eu puxei, ele me comparava com a minha irmã. Então, isso, como criança, eu estava vivendo uma injustiça e parecia que eu estava fazendo a coisa errada. Então, Querendo isso virar o começou a me jogo, né? deixar muito mal. Isso começou a me deixar muito mal, fiquei muito sobrecarregada e eu resolvi tentar sair dessa situação, né? Contando isso para alguém. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, apesar de, no momento que você faz isso, as coisas pioraram muito para mim. Eu piorei. Tudo que meu avô falou que ia acontecer, aconteceu. Então o inimigo começa Ah, a trabalhar na sua mente de que você tá errada, que você não tá certa de fazer aquilo. Então entendi, eu entendi. tentei o máximo entender aquela situação, não dar ouvidos, né, à voz de acusação, de culpa. Apesar do Entendi. que eu vivi muito tempo, mas eu consegui sair. Porque eu Graças a acho que eu Deus. aprendi que tem que tentar pegar aquela situação e fazer com que ela é a palavra Deu uma travadinha aqui, mas que você falou, né? De cooperar para o bem. Independente do que você viveu e das circunstâncias que você viveu, você tem que. calma aí, travou um pouquinho aqui. Parou um pouquinho aqui, calma aí. Aí, voltou. Voltou. Pode falar. Até onde foi? Eu não sei. Eu falei de. Cooperar para o bem. Como você falou, cooperar para o Não, bem. então você pode fazer com que, se você reconhecer que você viveu uma situação ruim, é o que eu falo. Eu falava para Deus, Senhor, me tira dessa situação, eu não quero viver isso, eu preciso sair disso e eu não saí, sabe? Deus não me tirou. Então, se ele não me tirou, eu falei, o que ele vai fazer? Então, ele me fortaleceu para que eu saísse da situação. E eu peguei essa situação e hoje eu estou tentando levar para um lado que isso faça bem para outras pessoas. Hoje eu posso estender a mão para outra pessoa. Sim, Então, eu fiz com que isso cooperasse pro meu bem, independente da situação que eu vivi, entendeu? entendi. Maneiro. Pô, esse é o tipo de força que a gente precisa, né? Essa força dada por Deus e a gente entender que nós temos que sair da zona de conforto ou desconforto, qualquer que seja, né? Ou desconfortante ou confortante. Deus não vai pegar e arrancar a gente da situação. A gente é que tem que ir lá pedir força a Ele, uma vez força Ele dando, a gente sair do conforto ou de desconforto. Então, muito bem respondido isso aí, entendi muito bem. E tenho certeza que Ele continua te dando força, né? Com Continua te dando certeza. força e agora muito mais força, porque você vai estar ajudando Uma muito coisa mais atrás gente da no caminho outra. da vida. Sim. Um bombardeio de força. Bom, Bruna, a terceira pergunta, e eu entendo que todo esse desencadeamento, essa prisão e tudo isso aflorou algumas coisas, aconteceu, e você tentou viver algumas coisas. Num vídeo seu, você fala sobre alguns relacionamentos conturbados que aconteceram na sua vida, até fruto desses passados que ainda estavam mal resolvidos e tal, e que ainda tinham que ser mais cuidados, né? Conta um pouco para a gente sobre alguns, não precisa falar dos relacionamentos e tal, mas o quanto isso conturbou, né, os teus relacionamentos na vida. Pode falar de relacionamentos pessoais, sociais, familiar,
sentimentais, o que você quiser. Sim. Quando a gente fala conturbado, né? Eu sempre os outros ficam preocupados achando que tem vários problemas no relacionamento, mas nunca. Eu sempre terminei todos os meus relacionamentos, não me orgulho disso. Você já deve ter pego uma fase, né, que eu terminei algum, né, de antigamente. Conheço, E conheço. não, Conheço não foi pós-obra. traição. Não, não foi traição. Tipo, nunca foi nada Eu demais. sei. Sempre foi simplesmente. Eu não sentia Tava aqui paz pra. dentro. Oi? Tava aqui dentro o problema, não era geralmente com a É, pessoa. não era fora. E eu não sentia paz para continuar com aquilo, independente do que fosse. Eu não sentia paz e eu acabava terminando o relacionamento, né? Isso, nessa época, eu ainda não sabia que eu tinha traumas ou que eu tinha reflexo de um abuso. Tanto que eu não queria contar para ninguém achando que eu estava super resolvida. Eu conseguiria fazer isso. Você não se Então, enxergava assim, não enxergava. não se Então, com o enxergava? tempo, eu fui começando a enxergar que eu tinha, sim, reflexos. Por quê? Eu tentava me defender de duas formas, né? Eu até falei isso num vídeo. Ou eu não me permitia ser amada por essa pessoa de jeito nenhum, porque eu não me aceitava. Então, como eu vou conseguir que uma pessoa me ame? Ou eu queria um amor incondicional, tanto de amigo quanto de relacionamento. E isso é muito ruim, né? Porque só Deus pode proporcionar algumas coisas pra gente, né? Quase todas. E a gente não pode exigir isso das pessoas porque elas são falhas. Elas têm erros assim como a gente tem. E naquela época eu não conseguia entender isso, eu acho, muito bem. E eu fiquei confusa com muitas coisas, mas eu sempre falei para Deus, Senhor, eu só caso, eu só continuo no dia que eu estiver bem, que eu tiver me sentindo resolvida, sabe? Eu não quero começar um relacionamento para magoar uma outra pessoa, para entristecer uma outra pessoa. Sim, sim. Maneiro. Então, vamos lá. Passou-se. Eu vou fazendo a narrativa para poder jogar a outra pergunta, tá? Sim. Passou-se, então, a fase do abuso, você explanou isso, botou isso para fora, e veio vomitando isso a partir dos anos, né? Porque desintoxicando tudo isso na tua história, no teu convívio. Se viu alguém machucada em se abrir até para os relacionamentos e tal, não se permitindo. E nesse momento aí, uma hora chega e você conhece, né, o Bruno Binotto. Como Vitor. vocês se Todo mundo conheceram? confunde. Vitor, Todo mundo é. confunde. Acho que é o nome. Acho que Eu todo mundo escrevi Vitor confunde. aqui. Eu falei Bruno. Bruna, No Bruno. hospital todo mundo chama de Bruno. Né? Como vocês se conheceram? Como é que foi isso aí? Então, eu e Vitor nos conhecemos num curso, né, de inglês, mas por incrível que pareça, não tinha, a gente não nem imaginava viver nada disso, porque nossos papos se resumiam em curso, em matéria do curso, em algumas discussões sobre igreja, porque ele na época estava um pouco afastado, apesar de ter nascido no lar evangélico, ele estava um pouco afastado. Então a gente Hum. às vezes debatia alguma coisinha nos intervalos. Em que fase da vida você estava aí? Qual a idade, mais ou menos? Aí, 2 anos, 21, 22 anos? 21 para 22. 21 para 22 anos. E isso. Só que a gente não cogitava nada, porque ele tinha um relacionamento, ele era casado, e eu tava namorando. Então, a gente nunca imaginou nada. E depois o tempo foi passando, passando, passando. Ele teve que sair do curso e ele viajou pela Marinha, né? E ele teve uma vida muito conturbada. Ele estava vivendo muitos problemas no relacionamento dele. Eu só soube disso depois. Eu não conversava com ele sobre essas coisas. E depois que ele foi para o Haiti, que ele viajou pela Marinha lá, ele começou a ir para culto de novo, começou a buscar, só que ele já estava separado aqui fisicamente, né, da pessoa. E lá ele teve um novo encontro com Deus e voltou. E quando ele voltou, ele separou o casamento dele, começou a viver a vida dele, vida com Deus, tudo mais. E depois de um tempo, bastante tempo, a gente começou a conversar e namoramos, noivamos e casamos em 1 ano e 2 meses. Eita, muito bom, muito bom. Ai, Essa sim. reativação em vocês foi bem cristocêntrica, né? Você fala um pouco sobre isso também, do quanto vocês se anelaram em Deus nesses momentos, quanto isso fortaleceu um ou outro, quanto isso fez bem, né? Com Esse certeza. caminho de vocês, né? Sim, se não fosse isso, eu acho que a gente não aguentaria metade do que a gente aguentou, de tudo que a gente viveu, né?
E tudo que vocês Não viveram tem junto, né? explicação. A minha próxima pergunta é: Vitor Binucci foi uma cura relacional, Binotto, né? Foi uma cura relacional na sua vida, né? O Vitor É, Binotto foi alguém que Deus enviou para a sua história? É uma pergunta. E uhum. que teve a capacidade de ler tua história, entender quem era a Bruna e ser alguém que fosse uma resposta de cura no caminho. Não, então, é, eu acho muito incerto eu responder que ele foi minha cura, mas deixa eu tentar Parte, né? explicar. Parte da cura É, relacional. é, vou tentar explicar. É, porque assim, quando eu decidi casar, eu já me considerava uma pessoa curada, né? Eu já me considerava uma pessoa que estava curada, senão acho que eu não sentiria a paz que eu senti. Um exemplo Sim, disso, antes disso, eu tive um relacionamento antes do Vitor que eu sentia a paz que eu senti com o Vitor, né? Só que nesse relacionamento eu não cheguei, a gente não chegou nem a começar, não foi um bobeirinha, não chegou nem a começar. Aí eu fui, acabou e eu comecei a namorar com o Vitor. E eu senti a mesma coisa por duas pessoas. Ali eu já tava me sentindo curada. Só que uma não deu certo. E com o Vitor eu casei, né? Então eu não considero que ele seja que ele foi a minha cura, porque eu falava para Deus que eu não queria casar com ninguém se eu não tivesse curada. legal. Eu nunca acreditei, né, nas pessoas que buscam a cura dela em outras pessoas, né? Porque a cura ela vem de dentro para fora, né? Então você tem que estar curado em Deus, tem que estar realizado em Deus, você tem que ser feliz sozinha, você tem que estar bem com você mesmo, porque isso me lembra aquelas pessoas que estão buscando um relacionamento, né? Continuamente buscando, acreditando que quando ela for encontrar aquela pessoa, ela vai ser completamente realizada, ela vai ser É, completamente feliz e não é nada daquilo. infelizmente, as Porque, pessoas fazem isso com a felicidade, né? Elas empurram a felicidade para depois. Sempre a felicidade é um condicionamento de alguém que chegue, de se der certo isso, no dia que eu passar na sim, faculdade eu vou ter o melhor, no dia que eu ganhar esse emprego, aí mesmo que eu vou ser próspero. ruim, né? E Porque a, ela e se a felicidade está frustra, ela no vai hoje, ver né? que nada daquilo. Ela está condicionada no hoje. Então, Então, o teu casamento, bem antes de tudo isso, você já estava bem resolvida, né? Você já estava em paz sim, consigo eu e aberta acredito para que ver. quando eu casei, eu descobri, eu Vitor, para mim, foi a confirmação da cura de Deus na minha vida. Eu pude Ah, confirmar que eu fui curada, porque eu acreditava que eu era curada. Quando eu casei, eu descobri que eu estava curada. então, e aí você falou uma coisa que me chocou bastante, assim, que é marcante, né, na sua história, que foi a perda dele um dia antes ou no dia do teu aniversário, não lembro direito. Sim, ele faleceu um dia antes do meu Então, aniversário. conta um pouco pra gente, porque as pessoas ainda não sabem, estão te conhecendo agora, como foi essa fase do casamento e aí a descoberta do câncer e tudo Sim. mais. Então, a gente estava noivo, né, quando ele descobriu que ele estava anêmico. E a gente começou a investigar essa anemia e a gente não conseguia saber a origem da anemia, independente de quantos médicos a gente ia. A gente foi em médico da Marinha, em médico fora, pagamos Vocês do já estavam plano. quanto tempo casados aí, né? Não, noivo, a gente descobriu a anemia. Ah, A já gente não tinha descobriu anemia à casado noite. ainda. Ah, tá, Isso. entendi. Aí ficamos outubro, 2 meses antes de casar, tentando diagnosticar essa anemia e ninguém conseguia descobrir. Aí passaram 2 meses. Nesse meio tempo aí, eu vou tentar encurtar para não ficar grande. A gente chegou a Aham. cancelar casamento, fez um montão de coisa, mas voltou atrás. E depois de 8 meses casados, 2 meses antes de casar e 8 meses casados, a gente Aham. descobriu que aquela doença era muito séria e que poderia se transformar numa leucemia aguda, né? E pelo fato de não conseguirem diagnosticar essa doença, ela se transformou nessa leucemia aguda. Então a gente praticamente viveu o ano 2018 parcialmente em hospital. Tal. 2019 a gente viveu também indo todos os dias tentando diagnosticar, mas a Já estava partir no de INCA, julho, já, né? Em 2019 já estava no não, INCA. foi, Não? foi no Marcílio Dias. Marcílio Dias. Ah, Aí, a partir de julho de 2019, a gente descobriu que ele tinha que a doença se transformou e que ele tinha que começar o tratamento de leucemia. Então, a gente praticamente morou no Marcílio Dias de julho a dezembro, né? Porque foi indo e voltando um mês, às vezes internado, direto. 2 semanas, 3 semanas.
E quando a gente conseguiu fazer todo o tratamento, a gente descobriu no final que, apesar de não ter mais células leucêmicas no corpo dele, ele teria que fazer um transplante de medula óssea porque a doença tinha um prognóstico muito ruim. Então a gente teve que vencer mais essa, né? Entender que era um outro processo e começamos o transplante de medula óssea, só que o transplante deu errado 3 vezes, né? Uma vez Uhum. deu errado, Foi com o ele pai dele, pegava né? isso, a medula dele pegava, tinha todo o processo que todo mundo vive corretamente. Só que Uhum. quando dava D70 depois do transplante, a medula voltava Porque a parar de conta-se os dias produzir. de novo, né? Começa a zerar o dia ali, Isso, D1, D2, começa isso. a contar. Aí aconteceu isso durante 3 vezes. Na terceira, infelizmente, eu e ele, né, pegamos Covid dentro do hospital. A gente ficou internado esse ano, né? Durante seis Aham. meses seguidos, né, no hospital. Então, a gente pegou Covid no hospital, emendou com quarentena, foi mó rolo, né? Eu fiquei com muito mais sintomas do que o Vitor com Covid, ele não teve sintoma praticamente nenhum. Só que ele estava muito debilitado porque a medula parou de pegar de novo, né? A Então, quando imunidade ele dele estava botou mais baixa. uma isso, quando ele botou mais uma quimioterapia no corpo dele, o Covid reagiu, né, no organismo dele. E Uhum. ele teve falta de ar, entubou, e foram, assim, os 11 piores dias que a gente viveu, né? Ele não Uhum. estava acordado, né? Não sabia muito bem. Sabia em partes, porque foi muito difícil conseguirem entubar ele, né? Por ele ser jovem. Então ele Uhum. ouvia muito, ele se É, mexia muito, é ele ouvido. chorava. Então perguntaram para ele uma vez, Vitor, você está sentindo dor? Aí, ou está sentindo incômodo? Aí ele fazia que era assim, que era só incômodo. Então ele estava reagindo mesmo todo dopado, né? Então, de alguma forma, ele sentiu sim, né? E foram 11 dias que eu fui indo no Inca, todos os dias, e vendo a situação dele piorar, né? Todos os dias piorando, piorando. Os médicos praticamente me avisando que eu tinha que entender para eu não levar um choque. Mas até o fim, né? Eu, minha família, todo mundo continuava orando, porque a gente acredita que até onde tem fôlego a gente pode ter É esperança, né? vida. Então a gente acreditava todos os dias, independente dos aparelhos, das máquinas, do que estava mostrando pra gente, a gente continuava orando e acreditando, né? Ele mesmo falou, né? Ele falou pro médico quando ele entubou, né? Aí eu falei pro médico, o que que ele falou pra você? Não deixou falar nada pra mim, não? Que eu já tinha saído da sala. Ele falou, não, ele falou que Jesus vai Uhum. me trazer de volta. Aí eu falei, então tá bom. Então até o final, Até ele, ele até o final, lutou lutou com ali, todas sabendo em Cristo, né? com todas as forças. E eu perdi ele num dia antes do meu aniversário. E no dia do meu aniversário foi o enterro, porque a gente tentou de todas as formas não ser dessa forma, né? E não Não ser conseguiu, dessa porque forma. foi muito tarde e a gente não conseguiu, né? Foi muito tenso. Entendi, entendi. É muito forte, né? A gente sabe que isso não é fácil administrar tudo isso, e temos certeza que Deus está te amparando, te fortificando, te dando força todos os dias para você se soerguer, né? E você falou que essa explanação de todo o acontecimento tal, era uma vontade do Vitor também, né? E que vocês conversavam junto de Sim, você tá fazendo, prolongando um sonho de vocês, né? Vindo às sim. redes, expondo para abençoar pessoas, né? E nesses últimos dias que a gente passou no hospital, né? A gente estava conversando muito sobre isso, porque a gente estava se sentindo. Sabe quando você sai do hospital? A gente estava no hospital há muito tempo, e quando ele tinha alta, era alta de um dia, 2 dias, e voltava para o Uhum. hospital porque dava ruim de novo. Então, a gente nunca teve uma alta de verdade. Vou passar uma semana em casa, nunca teve. E quando a gente voltou pela terceira vez, pelo mesmo motivo, com certeza a cabeça dele, a minha, a gente desacredita em algumas coisas, né? Por um momento. A gente não pode desacreditar para sempre. Passava um tempo, a gente É volta. humano, né? A Isso. gente é humano, é carne. Não adianta a gente também falar que é forte a todo momento. Quem é forte a todo momento está vestindo uma capa de super-herói que uma hora vai dar ruim, né? É verdade. E aí ele falava comigo, a gente começou a questionar que a gente não estava podendo fazer nada para Deus, sabe? A gente vivia 6 meses dentro do hospital, de 4 paredes, onde chegou um momento que a gente não podia nem Parou aqui, sair. calma aí. Fala aí. Oi, Ah, oi. vou te tirar e vou te colocar de novo, tá me ouvindo? Vou tirar e te colocar de novo, calma Tô. aí.
Galera, é porque às vezes acontece isso, eu não consigo ouvir a Bruna aqui. E aí, se eu não ouvir, não tenho conexão de falar com ela. Calma aí. Cadê a Bruna? Só um momentinho. Vou chamar a Bruna de novo aqui. Agora sim. Tá me ouvindo? Opa, tá me ouvindo? Ouvindo, tô te ouvindo Pô, de não boa agora. sei se você tá Calma, me deu uma ouvindo. travada aqui pra mim. Pô, tava tão bom. Tô te ouvindo. Tô Foi. travada aqui pra mim. Tá travado? Solta o cabo da nau. Aí a gente tava, aí a gente tava quatro paredes e nessa última época foi pior porque com o Covid a gente não podia sair do quarto. Sim. Eu não podia sair do quarto. Então a gente não podia falar com ninguém. Os enfermeiros e médicos entravam com hora marcada, com uma roupa específica, não podia nem conversar com a gente. Então a gente não tinha contato com ninguém. E a gente começou a falar, poxa, a gente não tá conseguindo fazer nada pra gente, não tá podendo. Aí ele falava, né, que antes ele não tinha o sonho de contar esse testemunho. Eu acho isso legal também. Ele falava pra mim que ele contar isso pra ninguém, mesmo que ele vencesse. Eu perguntava por quê, que eu não conseguia entender. E ele falava, porque se vier uma pessoa aqui hoje pra mim, entrar nesse quarto de hospital e falar que, Vitor, eu venci o câncer, eu tô bem hoje, você vai conseguir, a pessoa vai falar aquilo pra mim, ela vai me confortar, ela vai me dar esperança, mas ela não vai tirar o caminho. E eu parei para ouvir aquilo, eu falei assim, a gente tá sendo muito Sim. egoísta, né, de, É, de falar que ele tem que contar. Falar para ele que eu também nunca imaginei contar nada meu para ninguém. Mas quando depois que aquilo passa e que Deus te conforta, te consola, você sente o desejo de fazer com que as outras pessoas também sintam aquilo. que o peso sai dos ombros, E né? Que você se alivia a sim, alma, o espírito, a vida. É, parece que desembaraça sim. tudo e vai, né? E acontece, né? É porque tem que servir de alguma coisa todo Tem que sofrimento, né? cooperar, né? Alguma coisa você vai ter que usar ele. Aí, depois disso, ele mesmo Deu uma parada aqui de novo, meu Deus do céu. coisa para Deus. Então, até isso ele mudou na mentalidade dele. Eu não compreendi, porque eu estava vivendo tudo sofrendo, mas quem estava Aham. sentindo na pele todas as Deu uma agulhadas, todos os travada aqui de novo. medicamentos o dia inteiro. Então, tá ouvindo? Deu uma travada aqui de novo. Não. Tô te ouvindo agora. Tô te ouvindo. Deu uma travada na tua tela aqui, parou um pouquinho. Poxa, a internet Não foi? piorou. E agora? Fala aí. Vê agora. Oi. Isso, estou te ouvindo de boa. Então você Tá. continua o sonho do Vitor, né? Do sonho que Sim. vocês tinham lá, você continua hoje no teu canal, Binoto Bruna, né? Sim. Eu sou muito envergonhada, os outros podem não achar aí, mas eu sou muito envergonhada. Eu sei, Aí eu conheço. falei, não. Eu te conheço Aí desde eu a falei, adolescência, né, Senhor, Bruna? sim, Desde a adolescência. sim, muito tempo. Muito tempo, Aí muito eu falei, tempo. Senhor, a gente não tá fazendo nada pra você, que não sei o quê. Aí passou um tempinho, comecei a gravar o vídeo, é uma amiga minha não, que agora é minha amiga, né? Ela não me conhecia, ela falou, Bruna, tem como você contar o seu testemunho aqui na igreja? Aí eu, Que maneiro, que maneiro. aí eu falei, pô, não vai. Eu pensei, não vai dar, não, Não não tem rola. como. Aí na hora me veio na minha mente a gente discutindo dentro do hospital que a gente não conseguia fazer nada pra Deus. Eu não posso falar não agora, vou ter que orar antes. Aí tentei vencer, então tô até hoje tentando vencer meus medos aí. Tá vencendo pra caramba e tá abençoando muita gente, eu tenho certeza, Bruna, muita gente. Então eu vou fazer uma última pergunta, mas antes eu quero que você faça como se fosse uma trilogia das perguntas aqui. Que você dê para as pessoas bagagem
que você traz consigo para a sustentação da vida, né? Eu tenho certeza que você, nesses caminhos todos, desde a infância, o abuso, a perda com o Bruno e tudo isso que você passou, Deus te deu maturidade, né? E está te dando maturidade para que você tenha bagagens o suficiente para qualquer viagem que a vida hoje te fizer. Você tá com bagagem suficiente. Só passa a viagem sem Então, bagagem se você quiser. Então, dê para as pessoas essa bagagem. Para os pais, o alerta, para quem está vivendo dores e perdas, outro alerta e bagagens. Parou, parou. Eu tô te ouvindo agora, de boa. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Vou tirar e vou colocar agora de eu tô, novo. Agora tô, agora tô. agora eu tô também. Foi. Então, sim, agora eu tô. Tá ouvindo? Não, então, eu, eu olhando, né, eu percebi que tudo que eu nada mais foi do que aprender a ser dependente de Deus. Se você parar pra pensar, todos foram ao redor da dependência. Então, eu cheguei a um ponto de falar para Deus, eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho sonhos, eu sei que eu tenho planos, mas eu não tô mais com o meu coração ligado nos meus sonhos e nos meus planos. Eu preciso saber qual o direcionamento eu preciso seguir, porque teve coisas que eu fiz e que deram errado. Eu acabei de perder, né? Então eu falei, o que eu tenho que fazer? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não fiz? Então, eu o que eu tentei fazer foi buscar Deus de verdade. Eu acho que não tem como a gente falar para Deus que a gente quer ser curado, que a gente quer sair daquela situação sem que você renove a sua mente todos os dias, sem que você tire um tempo com Deus, seja com louvor, seja com oração, seja com amigos, fazer cultinho em casa. A gente sempre foi de fazer cultinhos em casa. Eu ia. Independentemente de eu ser tímida demais, eu queria culto toda vez em casa. Aí eu ficava quietinha na minha, mas eu ficava lá recebendo. Lá nos teus pais, eu ia no culto E lá, às vezes lá também. eu lembro, sei lá orar também, eu lembro. Então, acho que a família também precisa fazer. O pastor lá, o pastor Silas, ele fala muito que precisa fazer reuniões em casa também, pelo menos uma vez na semana. As pessoas precisam buscar mais de Deus, não tem, acho que não tem segredo nada mais do que isso, sabe? Eu tentei só reconhecer e buscar uma melhor alternativa, não fugisse dos princípios e do caminho que Deus tinha para mim. Eu sabia que eu tinha propensão a fazer tudo que era de errado na vida, mas eu não quis viver nada que era de errado. Então, que os pais tenham atenção com seus filhos em casa, com atenção com quem deixa, atenção com no colégio, tentar ensinar, né, de verdade, dar amor, dar Sim, afeto em casa, porque as pessoas na rua estão querendo ensinar de outra forma, né? verdade. Então, se os filhos eles aprendem muito mais com as atitudes, né, do que com o que a gente fala. Eu vejo muito pela minha sobrinha. A gente fala várias vezes para ela, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ela vai lá e faz igualzinho que a gente fez, sabe? Bate o pé, joga as coisas no chão. Eu falei, ele não aprende com o que você fala, ele vai aprender com o que você faz. As atitudes, né? Então, a gente tem que dar o exemplo e continuar prosseguindo. Hoje, eu tô A Bíblia, me né? reestruturando. Quanto a esse negócio do exemplo, né? A Bíblia, ela diz para a gente ser exemplo dos fiéis. Não é só ser exemplo de Sim, qualquer um, não. É dos fiéis, né? É de gente boa. sim. Hoje eu tô me reestruturando, é diferente para mim, não é igual ao que eu vivi antes, Claro. são outras situações totalmente diferentes. E eu tenho tentado me equipar mais assim das coisas de Deus e ficar mais próxima de pessoas que são mais crentes do que eu, pessoas que vão me ajudar a seguir em frente, vão me levantar quando eu precisar, porque nessa fase, se você escolhe errado suas amizades, Sim, você se afunda mais, porque você não. Você tem que ter um filtro, né? claro. E uma coisa também que tem me ajudado, que eu acho que ajuda qualquer um, é que eu tento focar também nas promessas de Deus. Eu vivi isso tudo, foi uma coisa atrás da outra. Eu poderia estar super frustrada porque nada que eu sonhei deu continuidade, né? Tudo foi frustrado no meio do caminho. Mas eu tento focar nas promessas de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem um plano novo para minha vida. Eu tenho certeza que existe Um não, vários. restituição.
Sim. Vários planos. Amém. Eu tenho certeza que ele vai restituir tudo que ele está cuidando, o Espírito Santo está cuidando de mim no momento que eu achei que eu não conseguia imaginar. Eu me olhava nessa situação e eu não conseguia me imaginar nessa situação. E então eu estou cuidada por ele todos os dias. E isso me deixa, tipo, eu fico às vezes até confusa. Eu falei, como eu estou conseguindo passar isso que eu nunca imaginei passar? É, E lembrar das promessas de Deus me faz, eu acho que faz parte da cura também. Porque tem gente que a pessoa não se permite ser curada, fala, não se permite ser curada porque quer entender o que aconteceu, né? E eu não preciso entender. Se eu tem coisa começar que a não querer dá, né? entender, eu não vou me permitir ser curado. Eu tenho que aceitar, acabou, porque isso talvez eu nunca entenda. Ou eu entenda mais pra frente, né? Com os Sim, próximos sim, planos que Deus tiver na minha vida. Então, acho que a gente tem que se apegar a isso, né? Nas promessas, nas pessoas, boas amizades, que com o bom. tempo com Deus. Voltar, tentar do tempo possível, porque eu Esses tento. são os remédios hoje que você tem se Que remediado, eu né? tentei voltar Com Deus, né? São essas práticas, esses remédios que você tem se exatamente mantido de pé. isso. Dá uma travadinha É, aqui. a única coisa que tem sido frustrado todos os Travou um pouquinho. Voltou. preocupados. Voltou agora. Aí parou. Travou, voltou. Tá carregando aqui. Calma aí. Voltou, Bruna. Beleza? Me ouvindo? Se puder, fala aí que eu tô te ouvindo Voltou? também. Agora eu tô. Aí eu falei que as únicas coisas que estão sendo frustradas para mim hoje em dia é Deu uma parada aqui de novo. o retorno do exercício Ai, físico, que eu tô essa internet está demais hoje. Misericórdia. Tanta gente tá, boa entrando aqui na live aqui. Calma aí, travou de novo. eu não tô conseguindo olhar para ele não. Vou tirar e vou botar de novo, que aí às vezes volta. Calma aí. Já estou terminando, galerinha. A última pergunta para a Bruna. Fica aí, você que está acompanhando a Tá gente bom. desde o começo. Fica aí que eu vou só fazer a última pergunta. Calma aí. Deixa eu solicitar aqui. Depois sigam lá a Bruna, sigam o canal dela do YouTube. Eu vou pedir para ela deixar aqui também para gente, para as pessoas conhecerem, mas é Binoto Bruna. Beleza? Voltou? Não ouvi nada, mas eu vi que era sobre o Instagram. Isso, não, eu falei que depois você vai deixar aqui o seu Instagram. O seu Instagram tá aqui, né? Mas vai falar também para as pessoas que vão ver no YouTube, o teu canal do YouTube, para que as pessoas tipo, assistam, sejam alimentadas pelo aquilo que Deus está falando sobre a tua vida. Beleza? A última pergunta você já Beleza. até respondeu, na verdade, você já está se remediando, né, em Deus, se permitindo ser curado. Eu falo duas coisas que para mim são muito importantes, Bruno, na caminhada da vida. Quem nunca foi curado curando alguém é porque não fez com amor, fez com profissionalismo. Eu vou repetir isso aí para você anotar no teu coração, na tua mente. Quem nunca foi curado curando alguém é porque não fez com amor, fez com profissionalismo. E a outra coisa na tábua do meu coração é que todos os dias eu tenho que me permitir ser ajudado. É muito difícil, às vezes, a gente se permitir ser ajudado. Sim. Mas quando a gente permite ser ajudado, a gente está dando a possibilidade de estar na esfera de alguém que precisa e ver a ajuda das pessoas e da forma que eu fui ajudado, ou eu vou reconhecer que foi bom demais e vou aprender, ou eu vou ver que não fui ajudado realmente, com amor. E aí eu Sim. vou poder, na próxima vez que eu ajudar alguém, ver e ter balização para poder fazer melhor. Então, quem não se Sim. permite ser ajudado, acaba interrompendo as ajudas melhores ao próximo. Você acaba ajudando da mesma forma todo mundo. E não dá para ajudar todo mundo da mesma forma, né?
Quando a gente não se permite ser ajudado, é porque a gente acha que já está muito bom, né? Não É, precisa de ajuda de ninguém. existe uma vaidade nossa, né? Até às vezes litúrgica, eclesiástica, religiosa em nós, às vezes que a gente se impede de um carinho, de uma voz, de um abraço, de reconhecer a frustração, a dificuldade, de mostrar a nossa pequenez em algumas áreas da vida, e a gente interrompe isso para que as pessoas não vejam, sabe? O nosso mundinho pequeno, nosso pensamento pequeno, nossa dor, e às vezes a gente não se permite ser ajudado, não se permitindo, a gente impede que o outro seja abençoado. Voltou aí, Bruno? Deu uma paradinha no teu, mas voltou. Então, Bruno, obrigado Voltou. por você estar se permitindo ser ajudada, Eu que agradeço. melhorando quem você é, né? Sendo ajudada, melhorando quem você é e melhorando as pessoas. Que você nunca abandone essa tríade, né? Esse caminho de aceitar ser ajudada, melhorar quem é você e melhorar a próxima ajuda que você vai dar para alguém, como você tem feito. Então, a minha oração, Bruno, é que o Espírito Santo de Deus te blinde de toda pessoa ruim da internet, toda palavra ruim da internet, que isso não seja voz em nenhum momento para sua história, apaga. Não entre, aí vai uma dica de um amigo, não entre em discussões que não vão fluir nada, que não vão abençoar ninguém, perguntas capciosas, Com maldosas, certeza não. abandona, fecha os olhos e continua semeando como você está fazendo. Que a boa mão de Deus Amém. esteja sempre sobre ti, meu amigo. E obrigado Obrigada por se aí. expor para nós e nos abençoar profundamente. Eu que agradeço. Tá Desculpa bom? aí pela internet. Ah, que nada. A gente vai fazer uma vaquinha para melhorar essa internet aí. O pior é que ela é boa, só que tá acontecendo alguma coisa. Eu É o tô inimigo, é o orando aqui, inimigo. porque eu Você já bota a troquei culpa no 3 vezes inimigo. de internet. Hã? É o inimigo. Só pode ser, só pode ser. É isso aí, tu bota a culpa nele. Tá tudo errado já mesmo, tá tudo sujo. Mais uma. Bruno, obrigado. Fala aí um Obrigada. pouco, fala aí o teu canal, o pessoal te encontrar no YouTube, como é que é? Bruna Binotto. Bruna Botar Binotto? Binotto já aparece. Já aparece Bruna lá no Binotto. YouTube? O Instagram tá aí, né? Binotto Bruna. Binotto Só o Bruna. Instagram que é ao contrário. É, vai diferenciar um pouco. Mas toda sexta-feira eu coloco um vídeo lá. Amanhã, 10 horas da manhã, eu boto outro. Beleza. Às vezes eu dou uma falhada aí, fico uma semana sem colocar, mas eu me explico. Mas é isso. Que bom, que bom. Se quiser Obrigado. Essa escrever live vai lá. ficar gravada aqui. Depois, se quiser mandar para algumas pessoas, eu vou carregá-la para o YouTube depois. E estamos juntos aí na caminhada. O que Tá bom. precisar, estou aqui, sou teu intercessor também. E estamos juntos. Obrigadão, tá, Felipe? Deus te abençoe Valeu, também Bruninho. aí. Beijão. Ficar Tchau, assistindo tchau. as Fica com próximas Deus. lives aí que eu já vi que tá bombando. Deus é bom. Para a glória dele. Com Deus, Amém. Bruno. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado mais uma vez. Você que está assistindo o nosso canal aí e tem acompanhado o que Deus tem feito aqui no Pensando Bem. Obrigado você por mais um dia. Segue lá a Bruna, vai lá conhecer um pouco e ouvir os testemunhos, o que Deus tem falado sobre a vida dessa jovem, o quanto ela tem sido uma potência para explanar um mundo obscuro de abusos que ficam escondidos familiarmente ou abuso relacional. Às vezes você está sendo abusado pelo seu relacionamento, pelo seu marido, na mente, na tua história. Então, vá buscar força em Deus para você desencadear isso, ser uma bênção, isso não interromper a tua história, não interromper a tua vida, que a paz de Deus seja como mananciais de água viva em você, para que você se desencadeie de todos e qualquer abuso e toda e qualquer perda que chegar, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, fica com essa live, já estou terminando. Que Deus abençoe a sua vida, a tua história, em nome de Jesus. Amém.